prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios e talvez uma das maiores injustiças do futebol moderno. Por que a França, o país que se orgulha de sua cultura e revolução, parece ter declarado uma guerra silenciosa, porém brutal, ao futebol arte brasileiro? O que veremos a seguir não é apenas sobre um jogo, um lance ou um cartão vermelho. É sobre uma perseguição velada, decisões de arbitragem que desafiam a lógica e uma caça sistemática aos nossos craques que ousam driblar em solo europeu. O que realmente está acontecendo nos gramados franceses que transforma a alegria do nosso jogo em motivo de punição? O estigma da perseguição não é uma novidade, nem fruto da imaginação de torcedores apaixonados. Há décadas, constrói-se uma narrativa histórica, baseada em fatos e estatísticas, de que a arbitragem francesa possui um critério diferente e muito mais rigoroso quando o infrator ou a vítima veste a camisa amarela da seleção ou carrega o passaporte brasileiro. O drible, a ginga, o improviso, tudo aquilo que chamamos de futebol arte e que encanta o mundo, na Ligue 1 parece ser interpretado como ofensa, como provocação. Enquanto os zagueiros europeus desferem golpes duros, carrinhos violentos e empurrões que muitas vezes passam impunes ou com apenas uma advertência verbal, o brasileiro que tenta uma carretilha ou um drible desconcertante é punido com cartão amarelo. Seria essa uma regra invisível escrita nas entrelinhas do regulamento francês? Uma tentativa de padronizar o jogo pela força física, eliminando a magia que eles não conseguem replicar? Para entender a gravidade do que aconteceu neste fim de semana com Endrick, precisamos olhar para o passado recente, para casos emblemáticos que provam essa tese de hostilidade. Quem não se lembra do calvário de Neymar Júnior no Paris Saint-Germain? O craque, que chegou como a transferência mais cara da história, foi alvo constante de botinadas. Mas o pior não eram as faltas sofridas, era a inversão de valores. Neymar chegou a ser advertido com cartão amarelo pelo simples ato de dar uma lambreta, um recurso técnico legítimo. Na época, ele desabafou, dizendo que o futebol estava ficando chato e que os juízes levavam para o lado pessoal. Não era sobre a regra, era sobre o ego. E o que dizer do caso bizarro, talvez o mais surreal da história do futebol mundial, envolvendo o zagueiro Diego Carlos, então no Nantes. O árbitro Tony Chapron, em um momento de descontrole total, tropeçou no brasileiro, caiu e, pasmem, tentou chutar o jogador ainda no chão e em seguida o expulsou. Aquele lance correu o mundo como a prova definitiva de que na França o brasileiro é culpado até que se prove o contrário. E agora, em fevereiro de 2026, a história se repete com requintes de crueldade. O protagonista da vez é Endrick, a joia que o Lyon recebeu de braços abertos e que vinha encantando a torcida. Mas o encanto durou pouco para a arbitragem. Em uma partida contra o Nantes, que deveria ser celebrada pela 12ª vitória seguida do time, Endrick foi o centro de uma operação que muitos chamam de cirúrgica para retirá-lo de campo. Primeiro, um cartão amarelo relâmpago, com menos de 1 minuto de jogo, condicionando toda a sua atuação. Depois, o golpe de misericórdia, uma disputa de bola normal transformada pelo VAR em uma agressão. O árbitro, que já havia dado o segundo amarelo, foi à tela e decidiu expulsar o garoto com vermelho direto. Coincidência? Ou um padrão que se repete sempre que um brasileiro começa a brilhar demais? A tese da intimidação ganha força e sai das arquibancadas para as coletivas de imprensa. O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, não se calou diante do absurdo. Com o dedo em riste, ele denunciou publicamente uma tentativa deliberada de intimidar Endrick. Fonseca foi claro, o jovem talento de 19 anos está sendo caçado em campo há jogos. Ele apanha, é empurrado, sofre rodízio de faltas e os agressores seguem em campo. Mas quando Endrick reage ou tenta jogar, o cartão aparece. Essa declaração é gravíssima. Ela sugere que os árbitros não estão lá para proteger a integridade física dos atletas, mas sim para permitir que o talento seja sufocado pela violência, criando um ambiente de insegurança e medo para o atleta criativo. É uma caça aos nossos craques, sancionada pelo apito. A verdade é que estamos diante de um conflito de narrativas brutal e cultural. Do lado brasileiro e do Lyon, a crença é inabalável.
A Ligue 1 permite a caça aos talentos e usa o rigor da arbitragem como ferramenta de controle contra o drible. Eles veem uma tentativa de domar o futebol arte, de enquadrá-lo em um sistema tático rígido onde a individualidade é vista como arrogância. Mas e o lado francês? O que realmente motiva essa postura? Treinadores adversários, como o do Nantes, chegam a ironizar, dizendo que os brasileiros simulam e que o futebol é um esporte de contato. Mas será que eles realmente acreditam nisso? Ou é apenas uma cortina de fumaça para justificar a incapacidade de parar nossos jogadores na bola? Seria uma incompreensão cultural do nosso estilo de jogo, uma inveja subconsciente do talento natural, ou algo mais obscuro e xenófobo que permeia as estruturas do futebol europeu? O que aconteceu com Endrick não foi apenas um erro de VAR, foi um recado. Um recado de que, na França, a ousadia custa caro. Mas a pergunta que fica ecoando na mente de cada torcedor é: até quando vamos aceitar que o drible seja tratado como crime? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que existe uma perseguição real e deliberada contra os brasileiros? Ou é apenas o rigor excessivo da arbitragem francesa que não sabe lidar com o nosso jeito de jogar? É perseguição ou critério técnico? Deixe seu comentário agora mesmo, carregue este vídeo com aquele seu amigo que ama futebol e vamos debater essa polêmica que está incendiando os bastidores do futebol francês.